Obrigada a todos pela vossa presença. Eu li este livro, A Ditadura de Salazar e a Imigração, no âmbito de uma reportagem que comecei a fazer para o público sobre passadoras de homens. Portanto, as mulheres que nas zonas de fronteira ajudavam os que estavam a emigrar clandestinamente, sobretudo para a França, a dar o salto. Foi-me recomendado por um historiador da Universidade de Coimbra, que é o Miguel Cardina, daqueles telefonemas que às vezes faço para pedir orientação a quem sabe mais sobre as coisas. Liguei-lhe a dizer o que é que me recomendas que leia sobre este tema, e uma das coisas que ele me recomendou foi este livro, que ainda não tinha saído. Ainda estava no forno, mas ele tinha lido na versão francesa. E então eu fiquei a aguardar que o livro saísse, e devo ter sido para aí das primeiras pessoas a lê-lo, porque recebi-o mesmo antes dele chegar às livrarias. E comecei a lê-lo, e é muito engraçado porque, sendo um livro de história, é um livro que capta, que envolve o leitor, que é completamente imersa na leitura deste livro. É uma obra muito, muito bem documentada, que desmonta com grande detalhe como é que se construiu a imigração. Não sei. Não é comum. Como é que se construiu a imigração como um problema? Portanto, a imigração que para muitas pessoas, para milhares e milhares de pessoas naquela altura, foi encarada como uma oportunidade de emancipação, foi construída cá dentro como um problema. E ele explica como é que isso acontece, como é que essa ideia de problema é construída pelo Estado Novo, e de que modo é que a imigração serve de alguma forma para acentuar até as lutas de poder que existiam dentro do Estado Novo. Nós temos uma ideia um bocado, eu pelo menos tinha uma ideia, obviamente tenho feito leituras que me têm ajudado a desconstruir um bocado isso, mas tinha uma ideia de um Salazar omnipresente quase, não é? Uma figura super poderosa, e depois o que se percebe é que isto era uma terrinha de pequenos senhores, né? O poder nas zonas rurais estava na mão dos caciques, e isso também é bastante desmontado. Em 1961, recuando um pouco, quando começou a Segunda Guerra Mundial, estou louca, a Guerra Colonial, em Angola, Portugal criminalizou a imigração clandestina. Quem partisse sem autorização podia apanhar até 2 anos de prisão. Perante isto, ou mesmo apesar disto, cerca de 1,5 milhão de portugueses optaram por partir. Foram partindo paulativamente. A partir de 57 começa-se a notar bastante essas saídas, mas sobretudo a partir de 61, com a guerra colonial. Portanto, as pessoas ignoram um bocado essa proibição e arranjam forma de sair. E esta proibição ou esta criminalização arrasta-se até o Salazar cair da cadeira e Marcelo Caetano assumir a presidência do Conselho de Estado Novo. O que eu ouço permanentemente, o Vítor não está cá, mas com certeza vocês também ouvem permanentemente, é a comparação entre essa vaga que o país viveu na década de 60 e 70 e a vaga atual. Nós estamos com níveis de imigração, níveis de saída na ordem dos 100 mil por ano, e há esta tentação de comparar o que é a imigração hoje com o que foi a imigração nessa altura. Naturalmente são realidades bastante diferentes. A ideia, até quando uma pessoa lê isto,
percebo que essa ideia até é um bocado tonta, em algum sentido, porque a imigração era... O processo migratório era super difícil, as pessoas arriscavam-se, arriscavam muitas vezes a vida delas para conseguirem chegar à França, e hoje em dia esse processo é muito mais simplificado. Naquele tempo, o difícil mesmo, a dificuldade começava com o salto, com a partida, o início de tudo. E o Vítor explica como é que o poder da administração era tão grande que ia para além das leis, ou seja, nós tínhamos esta lei de que já vos falei, que eu falo aqui, que é a proibição da imigração clandestina, mas Portugal tinha acordos, por exemplo, com França, acordos de migração e colocação de trabalhadores, mas ao mesmo tempo as coisas não funcionavam. Ou seja, esses acordos não eram cumpridos, a imigração legal era muito mais reduzida, era muito difícil imigrar legalmente, era muito difícil ter um passaporte de imigrante e avançar com os papéis todos para a França, porque os próprios senhores não queriam não queriam que as pessoas saíssem das aldeias. E ele explica que, por exemplo, um presidente de Câmara, as pessoas podiam emigrar, supostamente, de zonas onde houvesse mão de obra sedentária. Só que bastaria o presidente da Câmara não querer que alguém migrasse, o presidente da Câmara daria ordem, podia chamar a polícia podia prender uma pessoa que estivesse, por exemplo, numa inspeção da Junta de Imigração para imigrar legalmente. Ou seja, isto fazia com que até as pessoas que tinham alguma possibilidade de ir legalmente tivessem medo de o fazer legalmente e optassem muitas vezes por ir a salto. Porquê é que estas elites, sobretudo rurais, mas também industriais, tinham esta atitude? O esvaziamento do país fazia com que a mão de obra encarecesse. Dos salários, havia menos gente para trabalhar, os salários supostamente ficariam mais altos. Só que, segundo o Vítor explica, a mão de obra continuava sedentária. O que acontecia era que as pessoas ficavam menos dóceis. Eu vou-vos ler aqui só um bocadinho. Portanto, ele diz que os proprietários agrícolas e industriais encontravam cada vez menos o indivíduo ideal, o trabalhador ideal, que era um indivíduo mal remunerado, dócil, não reivindicativo, disponível quando os trabalhos o exigem e dispensável assim que os trabalhos terminam. Quem migrava sem licença era denegrido por estes senhores que os encaravam um bocado como fugitivos ou traidores da pátria, e quem ficava ao mesmo tempo era desvalorizado. Desvalorizar quem ficava era uma forma de fazer com que as pessoas não fossem tão reivindicativas. Ele dá o exemplo do Gonçalo Correia de Oliveira, que era o Ministro da Economia entre 1965 e 1969, que a certa altura diz que quem cá ficou foram os trabalhadores diminuídos fisicamente e os que nunca prestaram para coisa alguma. De alguma forma é um discurso que nós vemos repetir-se atualmente, não é? Parece que só se fala da fuga de cérebros, por um lado, parece que só vão os qualificados, quando o que está a acontecer em Portugal é que está toda a gente a ir, os qualificados e os sem qualificação nenhuma, e que quem fica cá é porque é um pouco piegas. Portanto, nessa altura, as aspirações que cada pessoa tinha de ter as suas coisas não interessavam muito
às elites, às chamadas elites. E eles então usavam argumentos dizendo que argumentos inclusive políticos, dizendo que a imigração quebrava a unidade do Estado, privava o império dos soldados e dos colonos, que os imigrantes, coitados, teriam saudades da sua vida simples no campo, que iam sofrer horrores nos bairros de lata em França, que os franceses eram pessoas terríveis, que os iriam... terríveis no sentido de descristianizados e comunistas, e que iam acabar por corromper os portugueses, e os portugueses viriam para cá e iriam corromper o resto do pessoal que cá estava. Eu já estou a terminar, só para dizer que há uma ideia extraordinária que sai deste livro também, para mim surpreendeu-me bastante. Nunca tinha percebido muito bem como é que, com estas ideias todas a circular e com uma PIDE supostamente, com uma polícia política supostamente super poderosa, como é que se conseguia sair daqui? Como é que esta gente toda, afinal, cruzava a fronteira e ia embora? Não havia vigilância suficiente? O que é que estava a falhar aqui? Afinal, o Estado Novo não estava assim tão... não era assim tanto contra a imigração? E o Vítor explica que, de facto, havia estes poderes locais todos, não é? Estes senhores das terras e os senhores industriais que eram muito contra a imigração, mas que a posição do Estado Novo era muito dúbia, era ambígua, porque, por um lado, estas pessoas que iam embora, se iam embora, não aumentava o desemprego aqui. Nós também conhecemos este discurso atualmente. E se iam embora, se era muito difícil ir embora, só iam os homens e as mulheres ficavam. E eles tinham de se endividar terrivelmente para partir, e depois partiam e tinham de mandar dinheiro para pagar as dívidas e tinham de mandar dinheiro para sustentar as suas famílias, as suas mulheres e as suas crianças. Portanto, o Estado Novo continuava a receber o dinheiro que eles ganhavam lá, ou grande parte do dinheiro que eles ganhavam em França. Além disso, se eles fossem clandestinamente, iam numa situação de grande fragilidade, não podiam falar muito, não podiam ser reivindicativos nem lá, nem cá, iam continuar com a bolinha baixa. Hoje, por todo o lado, como estava a dizer há bocado, ouvimos estas comparações entre o que é a imigração hoje e o que foi a imigração naquela altura, e sabemos que, por um lado, essa imigração é de facto abusiva, mas por outro lado há aqui paralelismos possíveis. Na conclusão do livro, às tantas, há algo que se abre, que é muito curioso, que é como é que este processo todo, de esvaziamento do país, de envelhecimento de Portugal, nós hoje em dia, o nosso envelhecimento também tem a ver muito com esta saída em massa para a França, o que é que isso significou em termos de modernização do próprio país? No fundo, Portugal europeizou-se, diz ele, a partir desta ida para a França. E hoje em dia, que nós já somos europeus, digo eu, já estamos europeizados, né? Europeus já éramos, mas o que está a acontecer é que a Europa está a chinesar-se. Como é que se diria isto? É alguma chinesização da Europa. Primeiro houve a nossa europeização e agora a Europa está a ficar como a China. Isso faz com que o processo de imigração seja realmente bastante diferente hoje também do que foi nessa época. E agora convidava o Vítor, acho que falei demais porque entusiasmei, peço desculpa, a dizer algumas palavras sobre este seu trabalho.
Então, antes de tudo, muito obrigado a todos. Antes de agradecer as pessoas, vocês vão ver que eu tenho um português muito enferrujado. Nunca vivi cá há muito tempo, por isso o meu português... vocês vão ver falhas, galicismos, coisas horríveis. Antes de tudo, queria agradecer à galeria, a Maria Manuela, de me ter convidado. E a Ana, a Cristina, de me ter também convidado e ter feito esse repto. Entrei em contato com ela depois de ter lido a fantástica reportagem sobre as passadoras de homens, que eu gostei muito e, enquanto historiador, eu fiquei muito invejoso. Isto é, que ela escreve muito bem, como escreve muito bem, e o trabalho que ela fez, imagino que você o leu, ou se não leu, ainda está disponível, imagino, na internet, e aconselho-vos a lê-lo, sobre a raia, sobre as passadoras, sobre as sociedades fronteiras, que é um tema que comecei a falar neste livro, mas depois continuei, fiz eu também, como ela, entrevistas com passadores, com engajadores, e compreender, que era uma das perguntas do livro, como é que um Estado ditatorial, com a polícia, a PIDE, que todas as pessoas pensavam que era muito vigilante, vigiava todas as pessoas, que vigiava a fronteira, porque era a PIDE que tinha que vigiar as fronteiras, e como é que houve 550 mil portugueses, a maioria deles camponeses, que se foram. E não apenas que saíram à fronteira, em Melgaço, em Vilar Formoso, em Caia, no Algarve, mas também atravessou todo um território que é a Espanha, em caminhões, a pé, atravessando a fronteira, e chegaram em França. Então eu queria compreender se, de um lado, era um falhanço do Estado Novo, o uso por acaso era um bocadinho de maquiavelismo. E eu tento mostrar que as coisas são complexas e que também há muitos atores que participam nisto. Mas, como ela já resumiu o livro, e vocês talvez vão ler o livro, não vou resumi-lo, porque não posso fazer assim tão bem como ela fez, mas vou contar-vos porque é que eu cheguei aqui. E aqui a pouco vou fazer publicidade, aliás. Fui a um lançamento do livro, porque no Porto acontecem muitas coisas. Do livro do Bruno Monteiro, está aqui, que eu aconselho, que chama-se Frágil como o Mundo, Iconografia do Cotidiano Operário. O Bruno contou-nos, eu ainda não li o livro, só tive em mão 10 minutos no metro, o que não dá para ler muitas coisas. E ele foi trabalhar numa fábrica para tentar compreender o que é ser operário, o que é trabalhar, o que é o corpo em trabalho e a segurança dos operários. E eu, como vocês já tentaram ouvir e ouviram, os meus pais são portugueses e emigraram nessa altura. Meu pai nesses anos, minha mãe um bocadinho depois. E o que não faz que é lógico e que é um seguimento lógico eu ter trabalhado sobre este tema. E foi um bocadinho por vários acasos que eu trabalhei sobre este tema. E se eu trabalhei sobre este tema, e que aqui no Porto vou aproveitar para dizer porquê, é que um dia recebi uma carta do Ministério da Defesa, do Ministério do Exército, não sei como é que se chama, que me pedia, que era uma carta muito oficial, com carimbos, assinaturas, bela carta da administração portuguesa, como eles fazem tão bem, de me apresentar num quartel, deve haver um quartel no Porto, às 4h30 tal dia. E recebi essa carta, e eu era jovem, já devia ter barba e ainda tinha cabelos, e não tencionava fazer a tropa, nem em França, nem em Portugal. Então, dois países, tenho que pensar. E então recebi essa carta. E para mim, essa carta foi... os meus pais inscreveram-me no consulado, quando nasci, e como nasci em França e vivo sempre, o Estado francês também me reconhece. Então, há dois países que muito simpaticamente me reconhecem como o nacional deles. O que faz que eu tenho 2 BIs, essas coisas todas. Mas também faz que eu tinha que fazer a tropa nos 2 países. Arranjar forma de só fazer num. E então esta carta, esta convocação das Forças Armadas Portuguesas, colocou uma pergunta, que é uma pergunta pragmática, mas também que depois também tinha, nas minhas leituras, um fundo científico. Isto é, a minha pergunta foi: qual é o poder deste Estado, que me reconhece como o seu, de ir buscar-me na minha casa em França? Será que um dia vou ter 2 militares a entrar da minha casa em França a obrigarem-me a ir para Portugal? Não, obviamente. E então, a minha pergunta é: se a definição do Weber é sobre a violência e não pode a violência, será que um Estado pode exercer uma violência além das fronteiras? E isso cometeu numa coisa, outro tema, que é que eu, no meu Estado, fiz um pequeno trabalho no Estado,
que era sobre os exiliados portugueses em França. Depois vamos falar do José Afonso, mas também havia, nessa altura, muitos jovens, e menos jovens, aliás, que foram para a França porque não queriam fazer as forças armadas, a guerra colonial, mas também porque tinham medo de ser presos ou iam ser presos. Então, viver em França, jovens e menos jovens, mas, nomeadamente, pessoas como Luís Cília, vou lá encontrar o cantor, quem mais? O Zé Mário Branco, também. Estavam lá. E essas pessoas tentavam, como eu tinha visto, eu li muitos jornais da extrema-esquerda e lia muito panfletos. E essas pessoas, nesses jornais de maoístas, que estudou Miguel Cardina, por exemplo, mais maoístas, mas outros guivaristas, como Eduardo, talvez vocês conhecem, tentavam politizar os imigrantes portugueses, com a ideia bastante simples, que as pessoas em Portugal, essas pessoas mais politizadas, quando eram politizadas em Portugal, tinham uma grande dificuldade em tentar politizar a população, porque havia PIDE atrás deles. Eles não podiam. E as pessoas aqui tinham medo. E havia uma certa separação entre uma oposição que tentava politizar o povo, para ir muito depressa, e esse povo que tinha as suas possibilidades, tinha a sua forma de ver, e que havia uma certa distância por causa, entre outros motivos, processos, da PIDE. Então, essa oposição, nomeadamente o PCP, mas os grupos, pensavam que os portugueses em França já não havia PIDE. Já não havia polícias portugueses, pelo menos havia polícias franceses, mas que esta população podia ser politizável. Muito diretamente, com discursos muito políticos, de outras formas, com a música, as canções de entonação, criando clubes de futebol, organizando jogos florais, como foram organizados na altura. E esses grupos, grande parte deles, indicavam ou deixavam entender nesses jornais que era muito difícil. Isto é, que os portugueses, mesmo vivendo em França, mesmo vivendo num país democrático, mesmo ter conhecido uma ruptura enorme, que é o facto de emigrar, o que já mostrava um certo descontentamento, um certo alinhamento desses portugueses perante a ditadura, esses portugueses tinham medo de tudo que era político. E política era um tema muito abrangente, qualquer coisa. Escrever-se um sindicato já era político e outras coisas. E um dos casos mais paradigmáticos foi quando houve o Maio de 68. Como vocês sabem, em Maio de 68 houve ocupações, manifestações, etc, etc. E no mês de Maio de 68 houve dezenas, não centenas, mas dezenas de autocarros cheios de portugueses que voltaram para Portugal. Porque eles temiam. Eles estavam em França para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as dívidas, para enviar dinheiro para comprar terras, uma casa, para a família, e com as greves eles já não tinham trabalho. E muitos deles, há um filme do realizador do francês, que chama-se José Vieira, e que ele conta, ele foi fazer um bocadinho como se faz na etnografia, foi numa serra, Malcata, nas Beiras, se não me engano, e várias pessoas, muitas delas tinham vivido um pouco em França. E alguns contaram que em 68 eles tinham voltado, dizendo que eles temiam que fosse a guerra civil. E alguns deles, o que é muito interessante do ponto de vista histórico, diziam, mas nós pensávamos que podia acontecer em França o que aconteceu em Espanha em 36. Isto foi uma guerra civil. E alguns deles diziam, que eu tinha um tio, um avô, que estava em Espanha e que ficou no meio da guerra e tive problemas. Então, essas pessoas, lembrando-se do que tinha passado em Malcata, muito perto da Espanha, eles temiam que a França fosse uma guerra civil. E o próprio Pompidou, que era o primeiro-ministro, tinha falado que isto pode se tornar uma guerra civil. Então, muitos deles voltaram, temendo a política. E eu tenho inúmeros relatos de portugueses. Por exemplo, o relato que é um dos mais interessantes houve um dia um ministro do Salazar, Henrique Martins Carvalho, ministro da Saúde, em 58 e em 61, que era a pessoa, ele era monárquico, e um dia em 68 ele foi a Paris várias vezes para assinar um acordo cultural entre Portugal e França e aproveitou para dar uma volta no Bidonville, no bairro de Champigny. Já agora, já que vivem aqui tantos portugueses, vou lá ver o que é que se passa. O que ele conta é que é um ministro, estava bem vestido, com fato e casaco, e mal entrava no Bidonville, no bairro de Lata, Champigny, toda a gente tinha medo. E toda a gente pensava que era um PIDE. Não estava assim tão longe, a ministra Salazar não é assim tão longe, mas que ele era um PIDE. E toda a gente tinha muito medo.
E outros testemunhos, a mesma coisa, a polícia francesa. O bairro de Lata de Champigny começa em fim dos anos 50 e em 64 o bairro de Lata é composto por de 12.000 a 15.000 pessoas. Não sei se vocês imaginam que é 12.000 a 15.000 pessoas, mas é muita gente e depois havia uma grande rotação. As pessoas não ficavam ali anos, ficavam meses até encontrar um outro sítio. Mas e quando as terras francesas viram esse bairro de Lata, tentaram compreender quem eram essas pessoas, porque havia quase nenhuma imigração portuguesa em França e os franceses não compreendiam, porque por as autoridades francesas havia bairros de Lata nos Jardins de Paris, mas não para argelinos. Para as autoridades francesas, que argelinos vivessem em bairro de Lata, uma coisa compreensível. Mas que portugueses, brancos, europeus, como nós, entre aspas, vivessem em bairro de Lata, não era compreensível, porque é que essas pessoas vivem ali. Então, eles enviavam jovens para fazer inquéritos, para saber onde é que as pessoas vinham, porque é que elas viviam ali, tentar encontrar os meios de tirar as pessoas dali. E o que contam os polícias é que era impossível falar com os portugueses, porque eles logo temiam que fossem PIDs, que se dissessem alguma coisa, logo a PID ia dizer a Salazar. E essas pessoas o que temiam muito é que se fizesse uma coisa má em França, que houvesse uma denúncia e que a família, aqui, a mulher, os pais, os filhos tivessem problemas. Então a atitude de muitos portugueses foi de se manter longe da política, onde tudo podia trazer problemas. E isto então responde à minha pergunta. Isto é, que tipo de violência, e por exemplo, o Pierre Bourdieu trabalhou muito sobre a violência, e mas não há apenas a violência física, mas também a violência simbólica, fez que essas pessoas, mesmo estando a 1000 km de Portugal, mas vivendo num país democrático, tinham medo. E um dos sentimentos mais... Há uma parte do livro que é sobre a exportação do medo. Como é que esses portugueses, mesmo vivendo muito longe da ditadura, continuavam a ter medo. Então, como é que as pessoas como Luís Cília, como José Maria Branco, tentavam politizar? Por vezes, houve alguma politização. Devemos pensar que todos os portugueses imigrantes não mudaram as formas de pensar a sociedade, a política em França. Mas eles tentavam manter uma certa invisibilidade. Então, como vocês veem, é uma pergunta muito pessoal, uma carta do Ministério da Defesa, e eu imagino que vocês temiam o que eu fiz na tropa, mas eu consegui nem fazer a tropa em Portugal, nem em França. Por isso não houve esse problema. Mas como essa pergunta da minha vida cotidiana tive a origem desse livro. Porque, por outro lado, e depois vou acabar com isto, muito estranhamente, não é nada todo estranho. Na minha família, eu acho que meus pais nunca me falaram do Salazar. Pelo menos não me lembro. Isto é, nunca houve na minha família uma transmissão da memória da imigração. E muitas vezes, quando o livro foi publicado em francês e agora em português, e muitas vezes eu encontro pessoas que comprei um livro para oferecer aos pais ou aos avós. E muitas vezes dizem que os pais, os avós, nunca contaram. Isto é, que muitas dessas pessoas nunca contaram a viagem a Salto. Que essa memória nunca se transmitiu por vários motivos. E, aliás, é muito engraçado pela exposição que está ao lado. Vocês ainda não viram, deviam ver. Há uma parte sobre fotografias da imigração. E o que o livro está atrás, e a versão francesa também é, eu não fui eu que escolhi as fotografias, mas achei a Espanha e concordei, nas duas capas, são duas fotografias caminhos de ferro. A versão francesa é uma fotografia tirada pelo Gérard Goncourt, depois vou falar um bocadinho dele, a chegada dos portugueses em Andaia, que é a fronteira em França, onde todos os portugueses chegaram. E esta fotografia é em Irune, do outro lado da fronteira, onde os portugueses chegaram de Sud Express ou voltavam de Sud Express. Mas a fotografia e as fotografias que temos ali sobre a imigração são todas caminho de ferro. Da viagem, o que de facto, no início as pessoas não tinham carro e faziam as ida-e-voltas de comboio. Muitas delas também faziam a ida-e-volta de caminhonetas. Logo nos anos 60 houve logo pessoas que compraram autocarros para fazer as ida-e-voltas, que eram muito mais simples, em alguns bairros em França e em alguns bairros em Portugal. Mas então essa memória do caminho de ferro é real, não se pode criticar isto, mas de facto mas oculta muitas outras formas como se processou a imigração. Isto é,
a viagem a salto, que de facto, imaginemos, quando as pessoas saíam a salto, temendo que a PIDE ia prender ninguém com uma fotografia, quando passávamos os Pirineus a pé, obviamente, e só temos muito raras fotografias da migração a salto. As únicas fotografias que temos da migração a salto é de um senhor, chama-se Gerard Boncourt, que ainda é vivo, que é um senhor que nasceu no Haiti, em 25, e como vocês sabem, no Haiti houve uma ditadura, houve várias ditaduras, e ele exilou-se em França. E ele era comunista, ligado ao PCF, Partido Comunista Francês, e no início dos anos 60, ele, nos livros de história, nos manuais escolares, quando é pequeno, falava, ao momento, no livro, falava dos portugueses que tinham descoberto o caminho para a Índia e tinham a chegar ao Brasil. E para ele, jovem haitiano, os portugueses eram um povo heroico, é um povo extraordinário, então sempre tinha um certo interesse por Portugal. Então, nos anos 60, com um jornal comunista francês, ele conseguiu vir para Portugal, fazer muitas fotografias, encontrei um meio de sair de Portugal sem que a PIDE roubasse as fotografias. Então, o que ele fez? Tomou muitas fotografias, muito rolos, e quando chegou à fronteira, imagina o Feiro Formoso, a PIDE revestiu, obviamente, o que ele tinha no saco e roubaram os rolos de fotografia. Só que ele já tinha antecipado aquilo e tinha colado rolos de fotografias nas costas para que as fotografias passassem. E depois, em Espanha, ele conseguiu juntar-se a um grupo de migrantes clandestinos e fazer a viagem com eles. O que faz que são quase as únicas fotografias que temos dessa imigração a salto e que são quase as imagens da memória da imigração a salto nessa altura. Com isto acho que acabei, porque não quero falar demasiado. Se vocês tiverem perguntas, posso tentar responder com o meu português com sotaque. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que ainda temos alguns minutos antes do início do espetáculo. Posso fazer uma? Alguém quer ou arrisco-me eu a fazer uma pergunta? O ano passado teve um grande impacto aqui em Portugal o filme A Gaiola Dourada. Também recentemente ouvimos falar de portugueses em França, de luso-descendentes em França, luso-franceses, melhor dizendo, que criaram uma marca de roupa chamada VAP, que era Very Important Portuguese. Os portugueses de França estão a deixar de ser invisíveis, estão a recuperar as suas memórias, estão com vontade de tirar os esqueletos do armário. Sim. Bom, é sempre muito difícil, enquanto cientista social, de falar por uma população que são mais ou menos, em França agora, diz-se, acho que os números estão um bocadinho inflacionados, mas que há 1.200.000 pessoas que são ou portuguesas ou filhos portugueses. Mas muitas pessoas, então, nesses 1.200.000, nem todos são iguais. Há muitas pessoas diferentes. Mas, de facto, o que acontece, mas isto sabe que não é específico aos portugueses, aos filhos portugueses. Muito das pessoas que fizeram essa missão, como eu disse, tentaram, os anos do início da imigração, dos anos 60 e 70, em França, é conhecida como les années de la boue, os anos da, quem me ajuda, boue é a lama, os anos da lama, isto é, os anos dos barros de lata, isto é, quando eles foram no início e ninguém estava à espera deles. Isto é, nós temos dificuldade em ver isto, mas nesse período compreende-se, mas em 69, 70 e 71 houve cada ano mais de 100.000 portugueses que foram para a França, só para a França. Também havia alguns que iam para a Suíça, para a Alemanha, mas sim, e eu vi os documentos, que eram os documentos da polícia francesa em Hendaye, na fronteira. E nesses anos quase toda a gente ia de forma clandestina. E eram todos os dias 400 portugueses, 400, que chegavam pela primeira vez em França. Chegavam, imigravam, 400 pessoas. Agora em França, como vocês sabem, há um processo bastante assustador, que é a subida da Frente Nacional, mas agora em França, quando entram 10
imigrantes clandestinos, logo a França é quase, não vamos chamar as Forças Armadas para defender as fronteiras. Nesse período eram 400 portugueses. E como esses portugueses eram clandestinos, não estava ninguém à espera deles, não havia patrões que estavam à espera, não havia prédios para alojá-los. E então, esses anos, no início, foram muito duros. Uma, pelas condições de alojamento. Dois, também, porque eles, no início, começaram embaixo de tudo, faziam os trabalhos que ninguém queria fazer. Isto é, na construção civil, nas fábricas. Muitas vezes, eles vinham de um país, camponeses e operários, onde quase não tinham direitos sociais. Isto é, tirando alguns operários, mas os camponeses não tinham alguns de família, até 69, não tinham nenhuma, por exemplo, como vocês sabem, gozava-se mais, talvez, com os imigrantes portugueses que misturam as duas línguas. E um dos exemplos, que é sempre usado, é os portugueses portugueses em França dizem que vão para Portugal de vacances, quer dizer de férias. Mas isto é, para um português em 65, o 70, camponês, a ideia de férias era um conceito que não existia. Quando é que o camponês tinha férias? Talvez no dia de Natal e na Páscoa, quando o padre vinha benzer a casa, mais nada. Então foi indo à França, migrando à França, que eles, aos poucos, ficaram a aprender que eles tinham direitos. Só que no início, os patrões franceses e outros, bem que sabiam que eles não sabiam, tinham direitos, e exploravam-os. Então, esses primeiros anos foi muito difícil. Então, muitas vezes, como dizem, acho que na minha família não houve essa transmissão da memória. As pessoas preferiram esconder esses períodos mais difíceis, onde tiveram que passar. Muitas vezes, quando falo em França há um estereótipo muito difundido, que é que os portugueses são os melhores dos imigrantes. Isto é, são bem integrados, trabalham muito, trabalham bem, são honestos. Não quer dizer que é o contrário, não quer dizer que eles são deshonestos. Mas essa história do bom imigrante tem um lado mau, que é se há um bom, há um mau. E os maus imigrantes são os argelinos, os africanos, que esses não são desonestos, não trabalham, etc, etc. Então, muitas vezes, os portugueses em França são usados para discriminar, para estigmatizar as populações. Por exemplo, falarmos de uma coisa mais recente, a Marine Le Pen, vocês talvez conhecem, a Presidente da Frente Nacional, vai todos os dias comer um restaurante português que fica ao lado da sede do seu partido em Nanterre, que é nos arredores de Paris. E quando a Marine Le Pen fala dos portugueses, é sempre os portugueses são excelentes, etc, etc. Mas então, esses portugueses prefiram ficar com essa boa imagem. E então, esconder tudo que foi mau. E uma das formas em França pela qual se discrimina, estigmatiza os novos imigrantes é dizendo essas pessoas não respeitam a França porque entraram de forma clandestina. São sem papéis, como a expressão que eu usei em França. Mas então muitas vezes eu digo, mas vocês sabem, talvez não sabem, e ninguém sabe em França, que mais da metade dos portugueses entrou sem papel. E que muitos deles, quando se lê as notícias francesas no início dos anos 60, é mais ou menos a mesma coisa quando se lê as notícias sobre a imigração africana. Isto é, eles entravam em caminhões, a 40 no caminhão, atravessaram os Pirineus. Eu vivo no sul de França e vejo os Pirineus, e são bastante altos. Atravessaram os Pirineus no inverno a pé. Então, esse período mau da vida deles, mas também para tentar distinguir-se das outras migrações, fez que eles nunca falam disto. E, de facto, há alguns grupos, mas não podemos generalizar, de mais jovens, por exemplo, uma associação cujo nome é caricato, que é Cap Magalhães, que agrupa jovens dos outros chineses que tentam responder a um desejo de memória, o termo que eles dizem, que é pessoas que querem saber os filhos, querem saber por onde é que passaram os pais e inscrever a sua genealogia pessoal num conjunto mais largo. Então são essas pessoas que muitas vezes colocam pergunta aos pais. E muitas vezes as pessoas vão dizer mas eu nunca soube quando é que o meu pai veio. Em França, e que forma? Se tive papéis, não tive papéis, se passou o Rio Minho em Melgaço, se passou por Formoso. E muitas vezes eu só peço, talvez vocês nunca perguntaram, porque muitas vezes, de facto, as fotografias há um trabalho muito conhecido do Maurice Alvax sobre a memória coletiva, onde o Maurice Alvax explica que não há memória individual, não temos memória individual, a memória é sempre coletiva. Os nossos primeiros recordações são sempre, não são momentos individuais, mas são sempre como estamos em interações com outras pessoas.
E, por exemplo, no conjunto da imigração francesa, no mundo operário, há menos objetos que cristalizam a memória. Por exemplo, menos fotografias. O Bourdieu tinha feito um livro que é sobre a fotografia como um art moyen. Também mostra, mesmo agora, a fotografia é bastante massificada. Agora, qualquer telefone que também serve para telefonar, mas sobretudo para tirar fotos. Toda a gente pode tirar fotografias, mas na altura nem todos tiraram fotografias e então não há nas famílias esses papéis que permitam cristalizar a memória e assegurar a transmissão. E, de facto, por vezes, desse vazio, nasce uma vontade de colocar perguntas aos pais, aos avós, mas talvez também existem pessoas que não têm essa vontade e que não sabem muito bem de onde vieram os pais. E as duas processos podem-se compreender e aceitar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Também se pode colocar a questão do lado de França. Também se pode colocar estas questões todas do lado de França, o prisma da França. Exatamente. Que acordo é que havia entre os dois países, ainda que não explícito, é que havia entre Portugal e França? Uma espécie de não agressão, tolerância. Em França dava o apoio, se bem que não oficial, mas também não eram agressivos, é a ideia também. Mas havia um certo apoio. Que acordo é que havia entre Portugal e França, nessa altura, de um lado e do outro? Já compreendo a pergunta, mas dizer que Portugal e França simplifica demasiado. Isto é, como a Ana Cristina disse, o próprio Estado português estava muito dividido. Entre, por exemplo, as três entidades que geriam mais ou menos a imigração eram, até 70, havia uma junta de imigração. E essa junta de imigração que dava os passaportes estava sob a tutela do Ministério do Interior. E essa junta de imigração era chefiada por um coronel, o António Manuel Batista, que tinha uma visão catastrófica da imigração para a França e que fez tudo, no fim da carreira dele, para impedir dar passaportes. Qualquer motivo era tentar. Então, esse tinha tutela, fazia tudo para tentar impedir a imigração. Mas havia os como Ministério dos Negócios Estrangeiros, que esses eram muito mais favoráveis à imigração, pelo menos que houvesse uma canalização da imigração. Então, mesmo do Estado português, havia essa grande ruptura entre o Ministério do Interior, dos Negócios Estrangeiros e das corporações, que era o Ministério do Trabalho. E em França a mesma coisa. Havia o Ministério do Interior, os ministros do Interior são sempre um bocadinho mais rígidos, e dizia, não, os imigrantes que entram em França têm que entrar legalmente. Isto é, ter um passaporte assinado por uma instituição, que era um bocadinho um processo moroso. Do outro lado, em França, o que eu também tenho nos arquivos franceses, houve um primeiro-ministro que chamava-se Georges Pompidou, depois veio a ser... E nos arquivos nunca se pode... A partir de 62, quando ele torna-se presidente do Conselho, vai ficar em 62, em 68, vai impor ao Ministério do Interior que os portugueses é de deixar entrar. Então os portugueses que têm papéis, que não têm BI, não têm BI, têm 2 pés, bom, 2 pés já era melhor, porque com o pé não trabalha assim tanto. Mas bom, qualquer português podia entrar. E ele impôs várias reuniões internas no Estado. O Estado são espaços de luta entre várias instituições, várias pessoas. Impôs mesmo que, a partir de 64, os prefeitos, que eram os governantes civis da altura, tinham uma ordem, que era qualquer português que entrasse em França sem papéis, deviam deixar entrar em França e dar um papel para depois ser regularizados. E porquê que o Pompidou queria isto? A França tinha necessidades de mão de obra. Era os anos da expansão económica, das fábricas, das estradas, dos arredores de Paris, e precisava de mão de obra. 2, a ideia que os franceses tinham, e que tem uma ligação com o que eu disse há pouco, para Pompidou e para os seus conselheiros, eles tinham a visão dos portugueses, que era, como vocês sabem, a França é um país de imigração desde o século XIX. A França é um caso bastante peculiar, que é todos os países europeus foram países de imigração. Todos os países, quase, da Europa, tiveram muitas pessoas que imigraram. Inglaterra, foram 18 milhões no século XIX. A Alemanha, houve milhares de alemães, sim, foram para os Estados Unidos e para
por ocasião, por exemplo. Os italianos têm que se falar, os espanhóis, portugueses. A França foi quase o único país que quase não houve imigração. Houve alguma imigração do País Basco e do Béarn, por vários motivos, mas não houve imigração. E desde o século, porque a Revolução Francesa, várias coisas, não sei o que, não sei qual, e os franceses deixaram de fazer muitas crianças já desde o século XIX, um bocadinho antes de toda a gente. E então, desde o fim do século XIX, a França precisa de mão de obra fora. E então vai buscar, como os camponeses franceses têm direitos, podem votar, muitos deles têm terras, são proprietários das terras, então eles não são disponíveis para ir trabalhar nas fábricas ou nas minas, menos. Então, o patronato precisa de mão de obra barata para ir nas minas, no norte da França. O que é que vai fazer? Vai buscar mineiros na Itália, em Espanha, na Suíça, na Bélgica. A Bélgica foi um grande país de imigração. Na Holanda, tudo que é país fora. E, então, houve, desde o fim do século XIX até os anos 60, grandes afluxos migratórios. Os primeiros foram os belgas, foram os italianos quase um século, depois foram os polacos, os franceses foram buscar polacos no fim da Polónia, no meio da Polónia, nos anos 20, e depois, quando houve a crise em 29, retomaram os comboios e expulsaram muitos dos polacos. E chega ao fim dos anos 50, a França tem um problema, é que a Itália está a conhecer um desenvolvimento económico e há menos italianos que emigram. E os italianos vão principalmente para a Suíça e para a Alemanha, onde se paga muito melhor, muito mais. Começa de novo a imigração espanhola. Mas quando aparecem os primeiros portugueses, e até 61 são até 10 mil, o Pompidou e outros, vêm os portugueses como os últimos bons europeus que vamos ter. Isto é, todos os países deram o que tinha dado, eram um bocadinho como limões, que foram usados. E já não havia outros países europeus de onde podíamos sacar imigrantes. E Portugal aparecia o último país onde os imigrantes eram bons. O que é um bom imigrante na altura? Pessoa que aceita qualquer trabalho, que é pouco paga e, sobretudo, que são brancos e católicos. E esses, então, nessa altura, dizia-se, que é muito engraçado, logo no início, quando há conversas entre Portugal e França, Portugal está sempre a chatear os franceses, dizendo: se há imigração clandestina é vossa culpa. Porquê que é vossa culpa? Porque vocês aceitam os portugueses clandestinos, então os passadores ou as passadoras, quando estão em Portugal, o que é que eles dizem? Mas vocês pagam 15 contos, 10 contos, 8 contos, depende do período, e vocês vão para a França clandestinos, ilegais, mas lá vocês não vão ter nenhum problema para ser regularizados. Então os portugueses diziam: se vocês recusarem os portugueses, já não há imigração clandestina, porque ninguém vai pagar 15 contos para chegar à França e ser expulso e voltar. E basta meia dúzia de fracassos para que as coisas parem. E os franceses diziam: não, mas nós pretendemos os portugueses, legalmente ou ilegalmente. E porquê? Porque eles mal chegam em França, são bem assimilados. Isto é, mal chegam em França e eles podiam se tornar bons franceses, muito rapidamente. E já nessa altura, eu já disse há pouco, em 62, como talvez sabem, a Argélia, que era uma colónia francesa, torna-se independente. Mas, apesar da independência da Argélia, há muitos imigrantes argelinos que continuam a vir à França. E a coisa é dito muito claramente em algumas reuniões internas: nós temos que atrair o máximo de portugueses que são brancos católicos e vão se tornar bons franceses para impedir que haja menos espaço para os outros. Isto é, para os argelinos ou para os africanos. E para mostrar a ambiguidade da coisa, na circular, que não era uma lei, na circular de 64, abril de 64, dizia que qualquer português que entre em França sem papéis tem que ser dado um documento provisório para depois ele ser regularizado. E em 65, chega em Paris um comboio cheio de portugueses, com passaporte, que era muito raro. E esses portugueses são expulsos, logo pela polícia. Alguém, vocês têm a adivinhar porquê? Um comboio cheio de portugueses, 165, se não me engano, com passaporte, que é uma coisa bastante rara, mas que são expulsos pelas autoridades francesas e recambiados imediatamente para Portugal. Vocês sabem porquê essas pessoas foram expulsas? Ninguém tem uma ideia? Não. Não, as pessoas não tinham passaportes. Tinham qualificações. Tinham qualificações. Tinham qualificações. Não. Questões políticas? Questão não, tão pouco.
Ninguém adivinha. Vocês perderam todos um compal de pera. Essas pessoas eram portuguesas, mas vinham de Cabo Verde. E, como vocês sabem, havia muitos cabo-verdianos que emigravam para a Holanda, para a França, e muitos deles iam pelo leste da França. E mal esses portugueses, que não eram brancos, e com passaporte, porque de forma muito estranha, o que os franceses não entendiam é que, por exemplo, quando houve tentativas de acordos de mão de obra, como houve dois desde 31, os portugueses pediam sempre que eles diziam acordo entre Portugal e França. Mas, como vocês sabem, na altura, Portugal dominha Timor. Então os portugueses diziam, ok, assinar, quando nós assinamos, nós somos um país, desde a Constituição de 51, desde os testes de 51, somos um país pluricontinental e plurigencial. Quando é Portugal, é Cabo Verde, Timor, Angola, Goa já não era, em 61. Bom, essas coisas todas. Então diziam que o acordo era válido para todo o território. E os franceses diziam, não, Portugal para nós é Portugal metropolitano e vá lá os Açores e a Madeira. O resto não é Portugal para nós. Então os portugueses pugnavam, os diplomatas, para pelo menos que houvesse uma cota pequena, porque Portugal na altura, vocês sabem, Cabo Verde o arquipélago era um arquipélago muito pobre e que desde décadas havia secas, havia fome, então que os portugueses de Cabo Verde tentavam facilitar a imigração dos cabo-verdianos. O concurso iam para Angola, iam para as rotas de São Tomé, mas alguns já tinham ido aos Estados Unidos, à Argentina, e alguns já começavam a ir para a Europa. Então, o que os franceses não entendiam é que porque Portugal não dava passaportes aos brancos, mas dava passaportes aos cabo-verdianos. Isso é uma coisa que os franceses não entendiam. Mas então, vocês veem, só com esse exemplo dos cabo-verdianos, que a visão dos franceses, e para responder à pergunta, eles aceitavam os portugueses. Não havia, até pelo menos até com César, não houve um acordo. Não sei se para responder à pergunta.